Filipenses 1, versos 12, 13 e 14. Queria convidar a mim mesmo, a nós, a olharmos por outro lado. Ao invés de deixar o nosso foco no problema, na dificuldade, começarmos a desviar o nosso foco, o nosso olhar para Deus, na certeza que Ele está no controle e sabe o que é melhor para nós. Essa experiência se deu quando Paulo estava preso em Roma. A carta aos Filipenses foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Mas apesar dessa condição que Paulo estava, é conhecida como a carta da alegria. E por cerca de 32 vezes, o apóstolo Paulo repete essa mesma expressão, ou sinônimo dela, alegria, regozijo, felicidade. Apesar da condição que ele se encontrava, desafiava a nós, libertos, soltos, mas acima de todo, servos do Senhor, a olhar para as coisas boas e nos alegrarmos. Não ficar preso às circunstâncias que muitas vezes estamos enfrentando. Filipenses capítulo 1, verso 12 a 14, diz assim, vou ler na Nova Versão Internacional. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com amor, com maior determinação e destemor. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Sabe, irmãos, eu começo a meditar nessa experiência de Paulo, apesar de preso, mas desafiando os irmãos não a olhar para as circunstâncias, para aquilo que estava à sua volta, para a enfermidade, para o problema, para a dificuldade. Não que não existe. Uma coisa que a gente precisa entender, que a fé não quer que fechemos os nossos olhos para o problema. Não. A fé diz, olha, você tem um problema. Eu não vou negar que você não tem um problema. Você tem um problema. Mas a solução do seu problema não vai ser resolvida por você. Vai ser resolvida por Deus. Fé não é enganar alguém dizendo que ela não está doente. Algum tempo atrás, alguns irmãos talvez não saibam, mas eu coordeno a visita aqui em Maceió, da comissão de visita. E todas as terças e algumas as quintas, nós saímos para visitar os idosos, visitar os enfermos, visitar o lar de idosas, de senhoras, um lar evangélico de senhoras idosas. E quando estávamos ali, visitando uma pessoa enferma, já no estado já terminal, um câncer, e aí alguém da comissão disse, olha, levante a cabeça, você não tem nada. Domingo já posso ver você dando testemunho de restauração. E aí eu fiquei calado, deixei aquela pessoa terminar, e depois quando a gente se ausentou da casa daquela irmã, eu digo, olha, essa não é uma palavra, ainda que possa produzir motivação e encorajamento no enfermo, mas não é uma palavra sábia e nem bíblica. Porque a fé não nos ilude, dizendo que você não tem problema, você tem um problema, você tem uma dificuldade. Aquela pessoa por quem você tem orado está com problema. Um filho, um marido, uma esposa, um desempregado, uma relação na sua casa, na sua família. Ali está o problema. Mas a fé nos convida a não olhar para o problema, mas a olhar para aquilo que pode ser, para aquele que vai trazer solução para o nosso problema. E aí, quando eu leio essa carta de Paulo aos Filipenses, apesar de todo o contexto que Paulo se encontrava, e é interessante que eu destaquei algumas características dessa carta, Paulo começa a mostrar que, apesar de estar preso, como disse os irmãos, ele não estava triste. Aquilo produzia alegria nele, por ter sido considerado justo. Aprendo isso lá em Atos capítulo 4, quando Pedro e João foram ameaçados, porque haviam curado aquele paralítico na porta do templo no dia de sábado. E as autoridades judaicas ameaçaram Pedro e João, olha, não saiam daqui, mas não falem mais disso. E a Bíblia diz que eles saíram dali sendo desafiados a ficar calado. Mas ele disse, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quer dizer, apesar da ameaça, mas foram considerados dignos de serem instrumentos na mão do Senhor. Quantas vezes? Nós muitas vezes nos prendemos para o problema, para a limitação. E colocamos diante de Deus dificuldades pequenas, médias e maiores. Ah, mas o problema ele está entubado, ele está na UTI. E aí agora, e muitas vezes a gente usa a expressão, agora só Deus. Como se só Deus não tivesse
não tivesse resultado nenhum. Como se fosse um desprezo, um descaso. Na verdade, a expressão só Deus devia ser o primeiro. Aquele que devia ocupar o primeiro lugar nas nossas necessidades. Se for da vontade de Deus, se for segundo a vontade de Deus. Tão bom, irmãos. E aí percebo também nessa carta aos Filipenses uma enorme saudade de Paulo, dos irmãos ali em Filipos. É tão bom quando a gente passa e deixa um legado, quando a gente passa por algum lugar, quando a gente passa por alguma experiência, quando a gente passa a conviver com os irmãos e aquela relação passa a ser uma relação saudável. E qualquer ausência, por exemplo, sábado passado, nós sabíamos que a irmã Neuza, junto com a sua família, estava viajando. E nós oramos por ela. Então é tão bom a gente se sentir amado e valorizado, não pelo aquilo que nós somos, não, mas pela cumplicidade santa que a gente pode desfrutar. Mas ali, e os irmãos entenderam perfeitamente a condição em que Paulo estava. E eu quero desafiá-lo, e a mim também, e a você, apesar de já entender exatamente aquilo que Deus quer falar ao meu coração e ao seu, mas desafiá-lo não a olhar para o problema, mas a olhar para aquele que vai trazer solução para o seu problema, para o meu problema. A primeira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo, desafiando e encorajando os irmãos a continuarem firmes, ainda que preso, ainda que limitado. É interessante que ele diz isso lá em 2 Timóteo, capítulo 2, ele diz assim, eu estou algemado, mas o evangelho não está algemado, não. Eu estou preso, como um insubordinado, mas o evangelho continua solto, solto através da sua vida, solto através das nossas vidas. A primeira lição que eu aprendo, irmão, nessa experiência do apóstolo Paulo, ainda que preso, é quando eu consigo contemplar, quando eu consigo perceber que Paulo enxergava não as grades, mas através delas. Paulo não enxergava as grades como impedimento, mas ali não impedia que o pensamento, que todo viajado do apóstolo Paulo pudesse sair das grades, extrapolar os limites das grades. Veja o versículo 12 que eu li com os irmãos. Quero que saibam os irmãos que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, ao invés de ser momento de lamentação, de reclamação, de dúvida, será que Deus está cuidando de mim? De inquietação, será? Está no tempo, já passou a hora, será que Deus não vem? Será que Deus não responde? E ele diz assim, ao invés de ser motivo de lamento, de lamúria, de dúvida, de questionamento, pelo contrário, tem servido para o progresso do evangelho. Ou seja, toda a frustração dos judeus em prenderem Paulo, olha, se nós prendermos esse homem, com certeza essa chama do evangelho vai se apagar. Porque esse homem vai se sentir limitado e se ele sair de campo, as coisas não vão acontecer. Sabe, irmãos, quantas vezes nós questionamos o agir de Deus em nossas vidas em função de um problema, seja ele qual for. Porque para Deus não existe problema grande, pequeno, maior. É tão bom quando a gente pode nos colocar diante do Senhor e perguntar a Deus, não por quê? Por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor me escolheu. Tenho visto gente que se diz cristã questionando os agir de Deus. Pastor, como é que pode uma pessoa dessa, tão boa, tão crente, tão temente a Deus, passar por uma situação dessa, enquanto muitos ladrões, muitos que corruptos, muitas pessoas que são ateus, estão... Eu digo, meu amado, minha irmã, Deus não faz nada pelos nossos merecimentos. Deus faz porque Ele é bom para com todos. E ao invés de a gente perguntar a Deus por quê, por que eu não pergunto a Deus para quê? Qual é a finalidade, Senhor, de eu estar preso? Lembro de uma irmã na nossa igreja, a irmã Linda. Ela hoje é presidente do corpo diaconal da igreja. Quando ela chegou na nossa igreja, uma pessoa muito cativante, muito espontânea, conversa com todo mundo. E alguns meses depois que ela chegou na nossa igreja, foi batizada, se converteu, foi batizada, a Linda fez um exame normal de endoscopia e aquele exame acusou um câncer de intestino. E todos nós criamos aquele alvoroço, a igreja se mobilizou para orar em favor da Linda, mas a Linda permanecia na dependência do Senhor. Quanto nós aprendemos com aquela mulher? E chegou o dia de fazer a cirurgia. E ela foi para aquela cirurgia, para aquele hospital. Sabe, irmãos, aquela experiência daquela mulher naquele hospital foi algo prazeroso, encorajador para nós. Porque as enfermeiras, em função do testemunho daquela mulher dentro do hospital, levavam as pessoas que iam se submeter à cirurgia para que a Linda pudesse orar por aquelas pessoas.
E sabe qual foi o momento difícil para aquele hospital? Quando a Linda fez a cirurgia e teve alta. Enfermeiros estavam chorando, porque aquela mulher passou ali por aquele hospital e deixou um legado. Muitas vezes, irmãos, nós estamos presos dentro de uma prisão, não física, mas dentro de um problema. E só enxergamos as grades. Não conseguimos enxergar o além das grades. Aquilo que Deus quer nos ensinar, apesar de estar preso. Paulo podia questionar, mas eu estou preso, eu não roubei, não defraudei, não desrespeitei, não matei. Eu estou preso porque estou anunciando o evangelho. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, ao invés de eu ficar triste, veja como Deus começa a transformar esse momento de limitação em oportunidade de crescimento do evangelho. Tem uma palavra de Paulo na segunda carta aos Coríntios, algo que fala muito no meu coração, e que a gente entende não o porquê de Deus, mas o para quê. Segundo Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, veja o para quê de Deus. Veja para que Deus nos convida, ou nos convoca, ou nos coloca em situações, muitas vezes, que fogem do nosso controle. Segundo Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, diz assim, é Ele, é Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Ou seja, Deus permite que passemos por situações difíceis, para que meu testemunho seja, eu passei, eu venci, Deus foi comigo. Diferente do testemunho de alguém que diz assim, olha, eu vi o testemunho de alguém. Olha, eu li um livro, eu assisti um filme. Não, aconteceu comigo. E da maneira como fui consolado, Deus vai consolar a sua vida também. É tão bom, irmãos, aprender com os outros, mas é muito mais pedagógico aprender com as nossas necessidades, com as nossas experiências com Deus, com nossos embates, não um embate de brigar contra Deus, mas de querer saber exatamente aquilo que Deus quer da minha vida, quer da sua vida. É tão bom quando eu olho para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo não se limitava a enxergar apenas as grades. Ele enxergava através dela. A oportunidade está ali, dentro daquelas grades, e transformar aquele espaço numa rica oportunidade de testemunharmos do amor do nosso Deus. Talvez a sua grade seja uma cama de hospital, seja um filho, seja uma filha, seja alguém da sua casa, que muitas vezes quer roubar a sua paz. E muitas vezes ele se prende àquela grade que está impedindo a vida normal. E muitas vezes tem me prendido dentro daquela grade e esqueço de olhar aquilo que Deus está fazendo, apesar das grades. É interessante que o apóstolo Paulo nos convida, irmãos, nesse ensinamento, a entender claramente a harmonia entre tribulação e alegria. Os romanos não entendiam. Os cristãos iam sendo jogados nas fornalhas ou nas feras, iam glorificando a Deus. Eles diziam, como é que pode isso? Essas pessoas são loucas, vão morrer, estão louvando, cantando. O mundo não entende. O mundo não entende aquilo que é produzido em nós. Quando estamos enfrentando situações difíceis, nós estamos naquela repartição, naquele emprego, naquela mesma empresa, e aqueles que não temem o Senhor estão desesperados, mas aqueles que temem o Senhor têm mantido a calma, porque sabem que o seu sustento não vem da sua empresa, não vem daquele comércio, vem do Senhor. Enquanto uma expressão do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, veja como o apóstolo Paulo mostra claramente essa corrente, esse desencadear de ações de Deus em nossas vidas. Que tudo tem um para quê. Que tudo tem um sentido. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Nada acontece por acaso. E aí o apóstolo Paulo fala exatamente desse momento de nos gloriarmos. Mas gloriar em função de estar preso, sim. Foi Deus que colocou você aí. Não porque você merecia, não. Mas é porque é aí que você vai ser instrumento da glorificação do nosso Deus. No meio dessa família, junto aos seus filhos, junto aos seus netos, junto aos seus genros, junto às suas noras. É aí que Deus quer a sua vida, é aí que Deus me quer, no meio desse povo. Disse aos irmãos na quarta-feira passada que Deus não se enganou quando escolheu a nós para estar no meio dessa família, casado com essa mulher, com esse homem, ser pai, ser filho de alguém. Se Deus colocou você nesse ambiente, transforme essa situação difícil em oportunidade de glorificar o nome do nosso Deus. É lindo quando o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 3, ele diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos, veja, glória, exaltação, nas próprias tribulações. É masoquista. Ficar feliz com tribulação, isso é masoquismo. Não.
é dependência e confiança no Senhor. E ele fala exatamente dessa sequência natural das coisas, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Só aqueles que confiam no Senhor, irmãos, sabem exatamente que Deus não se enganou quando escolheu você, escolheu a mim, para lidarmos com situações, muitas vezes, impossíveis aos nossos olhos, impossíveis à medicina, impossíveis ao mercado de trabalho, impossíveis à economia. E Deus transforma aquele problema, aos meus olhos, no meu entendimento, numa oportunidade para que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Que coisa boa. Entender que o apóstolo Paulo glorificava a Deus pelas prisões. É interessante como ao invés de servir como lamúria, como reclamação, Paulo transformava aquilo ali em oportunidade. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos o tempo brigando, nos degladiando com um problema e esquecemos a rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, apesar do problema. Mas encontra uma segunda verdade, ou segunda lição dentro dessa experiência do apóstolo Paulo. Quando eu li Filipenses capítulo 1, versos 12 a 13, percebo mais uma lição. Paulo enxergava não as grades, mas a permanência dentro delas. Muitas vezes, irmãos, nós estamos numa viagem, mas estamos tão preocupados com a estrada, com o quebra-mola, com a curva, que esquecemos de desfrutar a viagem. Que esquecemos de descansar. Na certeza, não falo de uma viagem com estrada, com pista, não, falo da nossa vida, da nossa caminhada. Nós estamos tão preocupados com as coisas que estão à nossa volta que esquecemos de relaxar. E o Senhor está dizendo, relaxa, descansa. Eu sei o que estou fazendo. Quantas vezes o Senhor está dizendo para mim, filho, acabamos de cantar. Thaís escolheu com inspiração do Espírito Santo. Quando o Senhor diz a você e a mim, é dele, somente dele, todo o trabalho. O teu, o meu, o nosso trabalho é descansar nele. Paulo enxergava não as grades, mas transformar aquele espaço de limitação em oportunidade para que o evangelho pudesse ser conhecido. Veja o versículo 13. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Ou seja, na revista atualizada, diz que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento de Cristo porque Paulo estava preso. Porque Paulo estava preso. Se Paulo não estivesse preso, quem iria falar de Jesus para os guardas? Sabe, irmãos, eu começo a imaginar, a cabeça de pastor é assim, a gente começa a viajar e voltar no tempo há 2000 anos atrás, e eu imagino aqueles guardas ali que trocavam os plantões para ficar cuidando de Paulo, e provavelmente eles passavam a noite algemados ao preso, para que o preso não pudesse fugir. E eu imagino alguém dizer assim, hoje você vai tirar plantão com quem? Com Paulo? Não. Senão vai ser falar de Jesus o tempo todo. Não perca a oportunidade, meu irmão, de transformar essa oportunidade, essa situação que você está vivendo. Situações difíceis, sim, mas a oportunidade para que o evangelho seja conhecido, para que o nome do Senhor seja conhecido, para transformar esse espaço em um espaço de testemunho. Paulo aproveitou aquele tempo, já que eu vou ficar preso aqui, cada guarda que vier tirar o plantão comigo, ele vai ouvir de Jesus. Não vou perder a oportunidade. Já disse aos irmãos, não sei se já disse aos irmãos, não vou dizer isso para envaidecer, tomem isso como certeza. Sempre que sou atendido por um caixa, no supermercado, sempre que sou atendido no telemarketing, sempre depois daquele atendimento, eu uso uma expressão, Deus te abençoe. E muitas vezes as pessoas que estão do outro lado não sabem como reage a essa manifestação. Deus te abençoe. E a pessoa diz, obrigado. Outros ficam calados. Quando tem todo um conhecimento bíblico do cristão, eles dizem, amém, o Senhor também. E eu digo amém. Ou seja, eu nunca mais vou poder estar com aquela pessoa. Eu não sei como é que aquela pessoa ia sair de casa, se brigou com o marido, se tem um filho nas drogas. Deus me colocou ali para conversar com aquela pessoa. Não sei se já contei para os irmãos, mas imagino que não contei para todos. Quando eu era adolescente, o irmão Erivaldo e a irmã Edilene conheceram minha mãe. Certa vez cheguei em casa, minha mãe estava falando de Jesus para alguém no telefone, aqueles telefones fixos. E ela falando do amor de Jesus para alguém. E eu precisava falar alguma coisa para ela, esperei ela terminar. E ela terminou e disse, quem era, mãe? Eu disse, meu filho, não sei. Como assim? A senhora estava falando de Jesus para essa pessoa? Porque essa pessoa ligou aqui para casa, querendo falar com alguém, e eu poderia dizer à pessoa que era engano.
Cadê fulano? Não, não mora fulano aqui não. E a pessoa diz, olha, desculpa, foi engano. Ela disse, não, não é engano não. Foi Deus que colocou você para ligar para minha casa. E ela disse que no final daquela ligação, aquela mulher confessou a Jesus como seu Salvador. E estava chorando, estava em lágrimas. Que rica oportunidade muitas vezes nós temos perdido, irmãos. É porque eu estou enfrentando um problema, uma dificuldade. E aquela dificuldade torna-se a minha vida. Queima todas as minhas energias. Tenho gastado o meu tempo, tenho perdido o meu sono. Porque tenho olhado apenas para as grades, que tem me limitado às minhas ações. E esqueço de entender que Deus está trabalhando dentro da prisão também. A começar comigo, apesar de começar por mim. Deus já transformando aquele espaço de prisão, de limitações, numa rica oportunidade de aprendizado, uma rica oportunidade pedagógica, em que eu não aprenderia se estivesse passando por uma situação livres. Sabe, irmãos, quando eu comecei a imaginar do apóstolo Paulo, e muitas das coisas que a gente conhece do apóstolo Paulo é açoite. Ele faz um relatório exatamente dessas situações que ele viveu, açoite, correira, ameaça de morte, o navio que afundou. E aí me fez lembrar a experiência dele, exatamente na cidade de Filipos, com Silas, no capítulo 16, no verso 25. Depois que o apóstolo Paulo é preso, é açoitado, por ter libertado uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e eles foram colocados na prisão, no interior, e colocou um carcereiro para cuidar deles, para vigiá-lo. E a Bíblia diz lá no versículo 25 algo que fala muito ao meu coração. Atos 16, 25 diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Mas ele não tinha motivo para glorificar a Deus. Estava ali preso, estava ali injustamente preso, porque havia libertado uma mulher no espírito de adivinhação, mas ao invés de transformar aquele momento em um momento de lamúria, de reclamação, de questionamento, por que o Senhor me colocou aqui, Senhor? Seria que eu nem queria vir para Filipos, foi o Espírito Santo que me conduziu aqui. Paulo transformou aquela oportunidade, irmãos, numa oportunidade de testemunho. Eu fico imaginando quando a Bíblia diz assim, e os demais presos, na versão revista atualizada, e os demais presos o escutavam. Aquela noite foi diferente, foi de cantoria para os presos, que estavam acostumados ao silêncio. Mas Deus colocou naquela prisão 2 homens para que pudessem orar e cantar louvores a Deus. Não imagino o que eles estavam cantando, não imagino. Mas eu imagino como aqueles presos que estavam ali com Paulo e Silas puderam entender que aqueles homens eram diferentes. Eles, os presos, talvez tivessem motivo para estarem presos. Mas Paulo e Silas não. E ao invés de se lamuriar, se reclamar, ou se questionar, ou duvidar do amor de Deus, estavam orando e cantando ao Senhor. O que é que as prisões têm proporcionado na sua vida? Reclamação, revolta, dúvida. Permita que as prisões transformem a minha vida numa oportunidade de questionamento da ação de Deus. Se Deus colocou você nessa prisão, não uma prisão física com grade, mas se Deus colocou a sua vida numa situação como essa, em ter que lidar com essa pessoa, como patrão, como uma pessoa que está muitas vezes atormentando a sua vida, transforme essa rica oportunidade numa oportunidade de testemunho. Que Deus possa transformar a minha vida, a sua vida, e possamos ser instrumento de testemunho na vida dessa pessoa. É tão bom, irmãos, quando a gente aprende com Paulo a olhar não para as grades, mas a olhar dentro delas. O que é que eu tenho feito nesse momento? Tenho reclamado e tenho perdido meu tempo. Batendo nessa mesma tecla, eu preciso me vingar, eu preciso revidar, eu preciso. E muitas vezes a gente perde o privilégio de desfrutar da confiança e da dependência do Senhor. Essa é a experiência do apóstolo Paulo, quando ele enxerga claramente a oportunidade de estar ali dentro da prisão, mas não perdendo tempo falando do amor de Jesus aos guardas, que passariam, quem sabe, a noite acorrentados a ele. E aqueles homens, todos eles, ele diz que toda a guarda pretoriana já ouvia de Jesus, já tomava conhecimento de Jesus, porque Paulo não perdia tempo. Me faz lembrar, sabe o que, irmãos? Da experiência de Jesus com os discípulos. Logo depois da ressurreição de Jesus. Está lá em João, capítulo 21. Os irmãos lembram dessa experiência? Jesus havia ressuscitado. E os discípulos estavam pescando. Lá no versículo 21, João 21, do verso 4 ao verso 6, diz assim,
Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Quem sabe você tem batido nessa tecla. Tem lançado a rede apenas para o lado esquerdo. Tem olhado apenas para esse lado negativo dessa relação com alguém que tem roubado a sua paz. E o Senhor está dizendo a você nessa noite: mude de atitude. Lance a sua rede para o lado direito. Transforme essa oportunidade numa rica oportunidade de testemunho. Quanto tempo eu tenho perdido? Quantas vezes você tem perdido o seu tempo se degladiando, batendo? E o Senhor está dizendo: olha, filho, essa é uma atitude do cristão. Lance a sua rede para o outro lado. Tome uma atitude diferente. Você já percebeu que essa atitude não tem levado você a lugar nenhum? Pelo contrário, você tem se desgastado. Você tem se causado dano à sua vida emocional, física. Toma uma atitude diferente. Você já cansou de lançar a sua rede para o lado esquerdo? Comece a lançar pelo lado direito. E o Senhor tem uma novidade grande na sua vida, na minha vida. Os discípulos foram surpreendidos quando começaram a puxar. Tinham todos os motivos para dizer: não, Jesus, não faz diferença aqui não. Direita, esquerda, direita, não faz diferença. Mas eles obedeceram. Quem sabe o Senhor está dizendo a você nessa noite: filho, deixe de bater nessa tecla. Deixe de insistir tanto bater nessa tecla, insistir tanto nesse assunto. Mude de atitude. Lance a sua rede para o lado esquerdo. E aí a gente vai poder colher. A gente vai poder recolher uma rede cheia de peixes, como resultado da fidelidade do Senhor. Mas chega uma terceira e última lição, que me serve como lição. Paulo enxergava não as grades, mas as consequências delas. Tudo aquilo que estava proporcionando aos irmãos, à igreja, quando sabia que Paulo estava preso ali, não por ter feito alguma coisa errada, mas por amor do evangelho. Veja o versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, não eram todos não, não eram todos, mas em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, pela prisão de Paulo, estão anunciando a palavra do Senhor com determinação e destemor. Veja, se Paulo não tivesse preso, como seria essa situação? É tão bom, irmãos, entender claramente o agir de Deus nas nossas vidas, quando Ele nos convida a olhar não para as grades, mas o que ela tem causado na vida dessa pessoa, a sua paciência, o seu temor a Deus, quando você podia ter explodido, quando você podia ter todos os motivos para se vingar contra essa pessoa, e você tem tomado a atitude de um cristão. Quando você tinha todos os motivos para cobrar essa pessoa, para exigir explicações, e o Senhor tem dado: filho, tenha calma. Paulo estava preso. Veja o que é que o Senhor está fazendo como consequência disso, como uma oportunidade de testemunho. É tão bom, irmãos, ver o agir de Deus em nossas vidas, apesar de estarmos presos, apesar de muitas vezes estarmos limitados de nossas ações, de nosso comportamento, de nos nossos relacionamentos. O que eu aprendo com o apóstolo Paulo? É tão bom a gente aprender a entender perfeitamente que se Deus colocou você nessa situação, Ele tem um propósito. E aí é interessante como o apóstolo Paulo, também em Filipenses, ele nos mostra exatamente essa atitude de copiar, olhando para o guia. Como é que Paulo reagiu? Como é que eu devo agir? Como é que Paulo reagiu? Como é que eu devo reagir? Filipenses capítulo 3, verso 17 diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Veja o que Paulo fez. Como eu posso aprender com essa experiência de apóstolo Paulo? O que é que serve como lição para a minha vida? Sabe, irmãos, uma coisa eu preciso entender. Que se eu sou filho de Deus, que se eu fui chamado com um propósito grandioso de testemunhar do amor do evangelho do nosso Deus, eu não posso perder meu tempo me prendendo, me limitando a reclamar em função das cadeias que estão à minha volta. Mas entender e transformar essa oportunidade numa rica oportunidade de testemunho do nosso Deus. Não sei quem tem sido a sua prisão. Não sei se a sua prisão tem nome. Não sei se a sua prisão tem identificação. Não sei. Deus sabe. Transforme essa oportunidade numa rica oportunidade para que Deus possa transformar a sua vida, a minha vida. E muitas vezes a gente fica preso naquela situação, focado naquele problema, e esquece de desfrutar
todo o caminho, tudo aquilo que Deus tem nos dado como resultado dessa experiência. Se Ele nos escolheu para estarmos nessa condição, Ele tem um plano nas nossas vidas. Tiremos os nossos olhos das grades e comecemos a olhar apesar dela, além dela ou dentro dela, para que Deus possa transformar esse espaço um espaço de crescimento, um espaço de amadurecimento. Quero terminar com uma ilustração muito interessante que eu vi há muito tempo atrás. Quando a gente muitas vezes perde ou tira o foco daquilo que importa. Está tão preso naquela briga, naquela disputa, naquela discussão, e esquece de descansar, de entregar, de confiar ao Senhor aquilo que tem roubado a minha paz. Conta-se que uma família tinha um jovem, e aquele jovem não gostava de estudar. E seu pai tinha feito de todas as maneiras para tentar motivá-lo a estudar, para que pelo menos ele pudesse concluir a faculdade. E com muita dificuldade, aquela família não via nada de resultado na vida daquele jovem. O pai tinha uma certa posse e resolveu lançar um desafio para aquele filho. Filho, eu quero lançar um desafio para você. Ele disse, pois não, pai. Se você concluir a faculdade, a família era cristã, o pai cristão, um servo do Senhor, um homem temente a Deus, sua esposa também. E aquele pai já não sabia mais o que fazer para motivar aquele filho a concluir a faculdade. E aí assumiu um compromisso com aquele filho. Filho, olha, eu quero assumir um compromisso com você. Se você concluir a faculdade, se você conseguir tirar um diploma, que é isso que eu mais desejo para a sua vida profissional, eu lhe dou um carro 0 quilômetro. E aquele filho ficou animado, encorajado em função dessa motivação que o pai havia lhe concedido e mudou de atitude. E começou a estudar. E aquele filho já não saía mais para as baladas. Aquele filho já não perdia mais o seu foco com as coisas que iam poder distraí-lo daquele objetivo. Ele queria concluir a faculdade. Não para ter um diploma, não para ter um curso superior, mas para ter um carro 0 quilômetros que o pai havia prometido. E depois de algum tempo, com muito sacrifício, com muito esforço, e o pai percebendo claramente o esforço daquele filho e vendo o resultado daquele desafio que ele havia apresentado ao filho, ele concluiu a faculdade, recebeu o diploma, e quando eles voltaram para casa depois da festa, aquele pai disse, filho, vem cá. Chamou aquele filho no quarto, e disse, foi o que eu disse a você, que foi que eu prometi a você? E ele disse, olha, filho, pai, você prometeu que se eu passasse, se eu concluísse a faculdade, o senhor me dava um carro 0 quilômetros. E aquele pai foi e deu uma Bíblia àquele filho. Está aqui. Aquilo que eu prometi a você. E aquele filho ficou desesperado, ficou revoltado. Não foi isso que o senhor me prometeu. Mas está aqui uma Bíblia, eu quero lhe dar uma... Não foi isso que o senhor me prometeu, não. Eu gastei muito tempo da minha vida, perdi de distrair, de ir para as farras com meus amigos para poder receber meu carro 0. E o senhor agora vem me dar uma Bíblia? E aquele filho, de maneira desesperada, fez as malas e foi embora. Abandonou a casa dos pais. Foi embora, fugiu, sem dar notícias para um revoltado, decepcionado com a atitude daquele pai. E o tempo passou. E ninguém tinha notícia daquele filho. O pai sofreu muito. Sofreu muito, a mãe sofreu muito com a ausência daquele filho. Saudade muito grande. De tanto desgosto, aquele pai morreu. E alguém que sabia o destino, o paradeiro daquele filho, disse, olha, a sua mãe está muito doente. E o seu pai, em função do desgosto, pela sua saída de casa, pela maneira como você reagiu, seu pai faleceu. E aquele filho, muito relutante, voltou para casa. Encontrou sua mãe, beijou sua mãe, ainda com uma resignação no seu coração. E aí começou a passear pela sua casa, a casa que anteriormente era dele, e chegou na biblioteca. Ali onde seu pai havia lhe entregado aquela Bíblia, havia frustrado aquela expectativa que ele tanto batalhou, que ele tanto se dedicou. E ele percebeu que aquela Bíblia estava lá, na estante, entre os livros. E ele pegou aquela Bíblia e começou a manusear aquela Bíblia. E quando ele menos espera, caiu um papel de dentro daquela Bíblia. Era um cheque em branco. E tinha como bilhete, filho, não sei o carro, não sei o modelo. Aí está o cheque. Compre, esse carro é seu. Quantas vezes, irmãos, nós perdemos a rica oportunidade de desfrutar a caminhada em função das prisões,
daquilo que muitas vezes tem roubado a minha paz, daquilo que muitas vezes tem roubado a minha alegria. E esqueço de descansar, de entender que se Deus colocou você nessa prisão, que tem nome, que tem CPF, que tem RG, que tem digital, se Deus colocou você nessa prisão, saiba que Ele quer usar a sua vida como testemunho precioso. Não perca o foco. Não tire os seus olhos daquilo que é o objetivo de Deus para a sua vida. Paulo estava preso, mas os irmãos encorajados no Senhor, em função do testemunho do apóstolo Paulo, encorajavam outros. Não eram todos, não, mas muitos eram desafiados a viver o Evangelho. Prisão é a oportunidade de refletir e entender o que Deus quer e deseja falar das nossas vidas. Que bom Deus nos abençoe. Que bom Deus nos abençoe.